vamos lá. O líquido da espinha lá ajuda? Se achar proteína no líquor, sim, então, não? Como é que tá pois isso aí? ainda não. Ele pode ajudar a gente naquela etapa inicial, quando a gente quer afastar algo infeccioso, um parkinsonismo Às vezes é uma infeccioso. encefalite, né? Isso, a gente quer afastar algo imunomediado. Existem causas muito, muito raras de parkinsonismos imunomediados. Mas em termos de diagnóstico dos parkinsonismos atípicos, a gente não consegue, por enquanto, medir a proteína tal, por exemplo, da PSP e da degeneração córtico-basal. Ela não consegue ser medida eficazmente. Ah, olha só. A gente também não consegue medir. Eu estou falando isso tudo do ponto de vista clínico, que a gente faz hoje no nosso consultório. A gente também não consegue medir, por exemplo, a alfa-sinucleína da atrofia de múltiplos sistemas. Porém, recentemente, vem sendo publicado um amplo corpo de estudos com o que a gente chama dos ensaios de amplificação de alfa-sinucleína. E isso realmente é um exame de vanguarda que vem detectando a alfa-sinucleína do Parkinson e que vem detectando a alfa-sinucleína da atrofia de múltiplos sistemas. Então, não só detecta a alfa-sinucleína, ou seja, você consegue dizer que já está naquele grupo de sinucleinopatias, como consegue diferenciar um do outro. Então, existem estudos com o exame do líquor e existem estudos com sangue já. Sangue é um marcador mais legal, né? Existem estudos com biópsia de pele. Olha só, fazendo. muito melhor, né? Muito melhor. Ainda. É que começa no líquor e vai... depois... Que tomar uma no líquor não é fácil, É né? importante mencionar que isso ainda não vem sendo utilizado na prática clínica e isso ainda não vem sendo utilizado no Brasil. Tá. Mas que é um biomarcador muito, muito, muito promissor e que vai ajudar muito no diagnóstico desses parkinsonismos aí. Porque é um quebra-cabeça, né? A gente está juntando o quebra-cabeça. Quanto mais peças a gente tiver, melhor é. Para fazer o diagnóstico tem que ser com um especialista e com um detetive, né? Tem que ter muita paciência. Tem que ter detetive paciência. Não vai desvendar o caso do dia para a noite. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência e confiança. Agora, pergunta que não quer calar, né? Todo paciente com Parkinson, ele vai te perguntar, eu tenho a família, né? Ah, meu tio teve Parkinson, eu vou ter? Ah, meu tio teve Parkinson, a MS, PSP, eu vou ter? Existe alguma característica genética e existe estudo genético para essas doenças? Perfeito. Para o Parkinson, eu sempre... Essa pergunta a doença de Parkinson é genética? Isso é a maior parte dos pacientes. A resposta é sim e não. Né? Não e sim. Porque na imensa maioria dos casos, a doença de Parkinson ela é o que a gente chama de esporádica. Ou seja, ela não é causada por um gene específico. Mas existe um percentual pequeno, abaixo de 10% dos casos, que é geneticamente determinado. E esse percentual ele aumenta se a doença de Parkinson iniciar de forma mais precoce. Então, abaixo dos 40 anos, esse percentual sobe aí para uns 30%. Então, existem formas geneticamente determinadas da doença de Parkinson, mas é a minoria. Existem os genes mais comuns são o gene LARC2 e o Parkin, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. É possível fazer esse diagnóstico, mas é a minoria. Existem também fatores de risco genéticos, que aí já é diferente. É quando o paciente não é que ele vai apresentar a doença, mas ele tem uma chance maior de apresentar. E no caso da doença de Parkinson, é o gene GBA. Em relação aos parkinsonismos atípicos, a coisa ainda é bem mais desconhecida, tá? Então, teoricamente, não existem formas geneticamente determinadas de PSP e de degeneração córtico-basal. Não existem. Existe uma forma muito, muito rara de um gene, que é um gene da proteína tal. A gente já teve alguns pacientes com essa mutação genética no HC, que é o gene MAPT. M-A-P-T. Essa é uma forma raríssima, a gente já chegou até a relatar o caso. E, na verdade, se pensava que era a PSP genética, mas não é. Na patologia, ela é diferente, tanto da PSP como da DCB. Então,
é uma forma de taupatia geneticamente determinada que não é exatamente a PSP. Então, não é genético. São doenças que não são genéticas. Com a atrofia de múltiplos sistemas, mesma coisa. Não existem formas geneticamente determinadas, tá? Eu abro um parêntese aqui para síndrome córtico-basal. Em relação ao líquor, eu até não tinha mencionado, mas o líquor pode ajudar na síndrome córtico-basal porque a gente pode fazer o diagnóstico de doença de Alzheimer pelo líquor. Então, nessas formas... Aquele Alzheimer que imita o... Isso, então nessas formas a gente consegue excluir a doença de Alzheimer ou detectar a doença de Alzheimer. E como na córtico-basal não tem forma genética, na síndrome córtico-basal existem as formas genéticas da doença de Alzheimer. Então, os genes do Alzheimer, que são os genes da presenina 1, presenina 2 e APP, já foram descritos com manifestação da síndrome córtico-basal. Então, a coisa é complicada. Mas, em resumo, existem causas de síndrome córtico-basal que são decorrentes do Alzheimer genético. Mas é muito raro, gente. É muito, muito raro. A mensagem que eu posso deixar aqui é, na doença de Parkinson, menos de 10% das formas são geneticamente determinadas. E nos parkinsonismos atípicos, isso praticamente não existe. Tá. É tudo esporádico. Tá. Isso significa que, diante de um familiar com Parkinson, se nós pedirmos o teste genético naquela pessoa com Parkinson, na maioria das vezes a gente não vai encontrar nada. Ou seja, o resultado vai ser normal. Exato. Agora... Tá isso é importante porque as pessoas perguntam... Não, isso é uma pergunta. Não, essa é a pergunta mais comum. Frequente. Eu preciso fazer o teste genético? Totalmente. Não, muito... A resposta é não há necessidade. A maioria dos exames que a gente faz lá, não, é que meu pai teve Parkinson, eu quero saber. Eu brinco, as 3 mais comuns levodopa vai parar de funcionar, eu vou ter demência e é genético. São as dúvidas frequentes. São dúvidas muito frequentes.